3. Popeye está aqui. Minhas boas-vindas ao cárcere. A primeira vez que cheguei na prisão foi em 1988, por defender meu patrão de uma operação realizada pelo Exército da Colômbia. Fui levado prisioneiro para a prisão de Bela Vista, em Medellín. Era um presídio sujo, fedorento, onde se impunha a lei do mais forte. Cheguei ali ferido na perna direita por um tiro de fuzil. Fui levado ao Pátio 2. Minhas boas-vindas foram cheias de olhares frios, que não desgrudavam dos meus finos tênis de marca, tanto que os roubaram de mim, deixando em meus bolsos o pouco dinheiro que me acompanhava. Essa prisão era um terreno hostil, abarrotado de bandidos brutos, que caminhavam monotonamente, indo e vindo, em um espaço tão reduzido que não mais de 50 passos eram suficientes para dar a volta. A única coisa que se ouvia ali era um murmúrio constante de vozes, acompanhadas de um velho e desafinado gravador de fita que permitia ouvir um melancólico tango ao longe. No interior da prisão, não se viam armas de fogo, apenas armas brancas. O pouco dinheiro que levava comigo bastaria para, com sorte, comprar um bom punhal. Tentava mancar menos, para não mostrar alguma fraqueza. Com as mãos nos bolsos, apertei o dinheiro que me acompanhava, minha única salvação naquele momento. A certa distância, 2 presos falavam em voz baixa, um deles se preparando para me atacar. Eu permanecia tranquilo, mas caminhava rápido, olhando para trás e empurrando outros presos. A abordagem era iminente. Tentei escapar deles e entrar no emaranhado de desconhecidos de todas as procedências e classes sociais que davam voltas no pátio. Procurava insistentemente um rosto amigo, mas se não encontrasse, estava disposto a brigar pela minha vida e pelos meus poucos pertences. De repente, uma voz grossa me deteve. "Popeye!" me chamaram de longe. Apertei ainda mais os punhos nos bolsos e me virei para olhar. Um homem corpulento, de 1,80 m de altura, braços de lenhador, moreno sem chegar a ser negro, pescoço grosso e voz forte, me chamava. Era Tyson, o cacique do pátio, acompanhado de 6 de seus guarda-costas. "O que aconteceu com você?" me perguntou. "Quem é você?" Respondi um tanto na defensiva. "Sou seu amigo", disse, dando-me um abraço. "Pope, estávamos procurando você agora mesmo. Recebemos uma ordem da rua para protegê-lo e ajudá-lo." Já não via mais meus perseguidores em nenhum lado. Os demais presos já não me olhavam com curiosidade, e sim com respeito. A notícia se espalhou como pólvora. Popeye está aqui. Naquela época, eu já tinha um nome. Para brigar com faca é necessário ter experiência e, digamos, uma habilidade natural. Tyson levou-me à sua cela, onde me deu de comer e beber. Conseguiu um moletom para mim e, por fim, pude deixar para trás meus jeans furados e ensanguentados. A ferida na perna era dolorosa, mas me permitia caminhar. Um enfermeiro dos presos me fez uns curativos e caí exausto na cama de Tyson. Acho que dormi das 6 da tarde daquele dia até às 6 ou 7 da manhã do dia seguinte. Quando me levantei, os homens de confiança de Tyson estavam cuidando de mim. Pedi-lhes que fizesse o favor de chamar seu líder. Quando perguntei a Tyson quem era o meu benfeitor, ele respondeu que era Penina. A partir daquele dia, fizemos uma grande amizade. Comecei a explorar o pátio, sempre acompanhado de Tyson ou de seu pessoal. Os demais presos me saudavam, abrindo-me passagem. O segundo pátio era um lugar com mais de 500 homens, parecido com um mercado persa, com uma música diferente em cada canto. O burburinho dos presos era alto. Uns jogavam futebol, outros fumavam maconha, cada um em seu canto, mas separados em grupos diferentes. Eu estava bem, porque Tyson controlava todo o pátio, juntamente com 2 de seus irmãos e Chepa, um bandido duro e sanguinário como poucos naquele lugar. De repente, um belo dia, alguém gritou a plenos pulmões: "Popeye, estão procurando você!" Calmamente, fui ao encontro de quem gritava por mim e ele me apontou Penina. Dei um ticket ao porta-voz
e corri para abraçar meu grande amigo. Atrás dele vinha Tyson. Penina agradeceu a Tyson e deu-lhe um dinheiro que Pablo Escobar tinha enviado. Tyson o pegou e o passou entre o seu pessoal. "Em 3 dias você está livre", me disse Penina. "O patrão já acertou tudo e está esperando você." Logo nos despedimos. Penina, muito contente, disse a Tyson em tom de promessa: "Vou tirar você daqui e assim que estiver fora, te levo para trabalhar para Pablo Escobar." Os olhos de Tyson saltaram de alegria e ele me abraçou efusivamente, sob o olhar malicioso dos outros presos. Minha figura, para ser sincero, nunca despertou maior temor. Ali, sem Tyson, fiquei perdido, mesmo sendo Popeye. De todo modo, naquela época eu já era um dos homens importantes de Pablo Escobar. Com certeza, todos se lembravam do sequestro do Dr. Andrés Pastrana Arango ou do assassinato do Procurador da República, o Dr. Carlos Mauro Royos Escobar. As palavras de Penina se tornaram realidade. Em 3 dias, já estava chegando o meu documento de liberdade. Despedi-me de Tyson e de seu pessoal, com a promessa de voltar para vê-los. Esvaziei meus bolsos e saí sem olhar para trás. Então, experimentei pela primeira vez o que era a felicidade verdadeira. A liberdade é realmente algo apoteótico. Penina foi me buscar com seus homens e levou-me ao patrão. Contei-lhe minha odisseia e lhe agradeci pelo apoio. Também falei de Tyson e de seu pessoal. E o próprio patrão mandou que lhes arranjasse a fuga o mais rápido possível. Com Penina e um contato de Giovanni Lopera Zabala, vulgo Passarela, fomos ao presídio de Bela Vista e, em pouco tempo, Tyson e seu pessoal já estavam nas ruas, trabalhando para Pablo Escobar. Tyson, com o passar dos dias, acabou se tornando um dos melhores assassinos do patrão, junto com seu irmão, conhecido como La Kika. A segunda vez que estive na prisão foi no final de 1989. Dessa vez, fui capturado na fronteira, entre Tijuana e San Diego, nos Estados Unidos, em uma operação de rotina da Polícia de Imigração daquele país. O avião com destino a Miami entrou na pista, mas de repente parou e começou a voltar para o aeroporto. A comissária de bordo abriu a porta e imediatamente entraram numerosos agentes de imigração, solicitando passaportes e vistos. "Ah, estão atrás de mim", disse para mim mesmo. Tirei meu passaporte com a identidade falsa de Alexander Álvares Molina, com a qual eu trabalhava por aqueles dias. Quando os policiais o solicitaram, fui o único algemado no ato, o que me alarmou muito mais. Os outros ilegais desceram livremente do avião. Eram quase 100. Uma vez algemado, vi com certo alívio que, fora do avião, os demais imigrantes também estavam algemados. Chineses, equatorianos, mexicanos, brasileiros, colombianos, africanos, todos se defendiam em seu idioma e com os argumentos que conseguiam. Eu apenas permanecia em silêncio e olhava ao redor. Eles nos levaram para a prisão de imigração de San Diego. Nesses momentos e nesses lugares, não apenas a realidade e o tempo param, mas também se sente um pânico e uma inquietação incomparáveis. Meu principal medo era que descobrissem que eu era o Popeye, pois os homens de Pablo Escobar estavam entre os mais procurados do mundo. A prisão para a qual nos conduziram não era nada do outro mundo, mas parecia um colégio. 0 pressões, 0 perigos. Os guardas me chamavam por meu nome falso. Passei pelos controles da Interpol, levaram-me até a mesa de um tipo sério, com cara de poucos amigos, que nem sequer teve a delicadeza de me olhar no rosto. Só pegou as minhas digitais e me mandou sair dali. Se aquele ingênuo tivesse prestado atenção, teria se dado conta de que eu era procurado em meu país e em todo o mundo com circular vermelha da Interpol. Atrás da sua mesa, colado na parede de seu escritório, estavam a minha foto, a de Pablo Escobar e a de muitos outros bandidos que eram procurados no céu e na terra naquele momento. No entanto, como a foto era muito velha, e além disso eu estava com outra cor de cabelo e sem bigode, era difícil me reconhecer. O patrão tinha me ensinado que não se deve nunca olhar um policial nos olhos. "São como cachorros bravos", dizia. "Se os olha fixamente, cedo ou tarde, eles acabam indo para cima." Já os mexicanos que me haviam passado pela fronteira estavam me esperando. Eram uns amigos do meu patrão que se dedicavam a esse tipo de arranjo.
Pagamos $5.000 de fiança e eu já estava do lado de fora. Outra liberdade. Outra felicidade apoteótica. Parti para Miami com 6 meses de licença e a ordem de me apresentar a um juiz nessa cidade. Meu objetivo era comprar para Pablo Escobar uns mísseis Stinger terra-ar que ele precisava. Mas a verdade é que nem me apresentei ao juiz, nem pude encontrar os famosos Stinger. Segui meu caminho e voltei à Colômbia sem maiores contratempos. A terceira vez que entrei na prisão foi em julho de 1991. Dessa vez, a história foi completamente diferente. Era nada menos que La Catedral, uma prisão construída por meu patrão ao seu gosto e capricho. Escobar, o homem que declarou guerra ao Estado. Nada é de graça na vida, e La Catedral não foi exceção à regra. Custou ao Estado colombiano uma guerra brutal com 540 policiais assassinados nas ruas de Medellín e mais de 800 feridos, todos inocentes. A morte do ministro da Justiça, Dr. Rodrigo Lara Bonilla, em 30 de abril de 1984, o atentado ao também ministro da Justiça, Dr. Henrique Parejo González, em 13 de janeiro de 1987, em Budapeste, do qual ele saiu com um tiro na mandíbula e conseguiu sobreviver milagrosamente. A morte do candidato à presidência da República da Colômbia, Dr. Luiz Carlos Galán Sarmiento, em 18 de agosto de 1989, o assassinato do comandante da polícia de Medellín, Coronel Valdemar Franklin Quintero, no mesmo 18 de agosto de 1989. Tudo isso acompanhado de 250 bombas detonadas em todo o país, incluindo uma no avião comercial Boeing 727-21 da Avianca, em pleno voo, com 107 passageiros a bordo, em 27 de novembro de 1987. Todo esse rio de sangue justificou La Catedral de Envigado, um presídio supostamente de alta segurança que foi entregue a Pablo Escobar em troca de sua submissão à justiça, juntamente com seus lugares-tenentes, nós. Naquela guerra sem quartel contra as forças do Estado, nós também perdemos muitos homens e mulheres, amigos, familiares e membros importantes da organização, como meu grande amigo, Pinina. Sem dúvida, ele era o mais inteligente de todos nós. Media 1,68 m de altura e sempre andava muito bem arrumado. Com sua tez branca, seu olhar desconfiado e seu característico sorriso de filhinho de papai, era uma pessoa especial. Nós o chamávamos de Pinina porque, desde criança, seu cabelo comprido e sua voz estridente o faziam parecer-se com Andrea Del Boca, uma atriz argentina que interpretava uma menina chamada Pinina. Esse homem era um bom assassino, hábil para dirigir e recrutar rapazes das comunas e dos bairros pobres para o crime. Pinina passou do magnicídio ao carro-bomba ao crime coletivo. Um líder nato e nocivo para a sociedade. Não tinha qualquer espécie de vício. Apenas tomava um pouco de conhaque que trazia sempre consigo em um cantil de bolso. Excelente motorista para os trabalhos da máfia. O patrão o apreciava e confiava muito nele, e eu ganhei o carinho e a confiança de Pinina, obviamente antes da graça do próprio Pablo Escobar. Pinina sempre atirava na cabeça, sem desviar o olhar. Era um homem valente, decidido e leal. Tinha surgido da miséria do bairro Lovaina, em Medellín, um lugar em que as mulheres camponesas que para lá migraram ofereciam-se aos moradores da cidade por alguns trocados. De família pobre, filho da violência e da ira, Pinina foi um homem forjado a sangue e fogo. Chegou por méritos próprios às hostes de Pablo Emílio Escobar Gaviria e acabou seus dias morto pelas mãos da polícia em um apartamento do bairro El Poblado, em Medellín, quando tinha apenas 29 anos. Foi delatado por sua empregada doméstica, que o fez para receber a recompensa de 100 milhões de pesos que eram oferecidos por sua vida. A empregada não sofreu nosso castigo, já que o patrão atribuiu a delação a Dom Herman e a seu filho, empregados de confiança de Pinina, os quais foram assassinados com requintes de crueldade poucos dias depois do ocorrido. Lamentavelmente, aqueles 2 homens eram inocentes. Só 17 anos depois, já na prisão, eu fiquei sabendo a verdade sobre aquela história, pela boca do próprio Miguel Rodríguez Orejuela.
Ele contou-me que às 9 da manhã do dia 14 de junho de 1990, a polícia chegou ao apartamento, no terceiro andar de um edifício, onde Penina vivia com sua mulher e sua filha de 6 meses. Pegaram-no de surpresa e chegaram a feri-lo, dentro de sua residência. Ferido, ele atirou-se daquela altura ao estacionamento do prédio, onde foi arrematado a tiros. Esse foi um duro golpe para nós. Ocorreu poucos meses depois de eu ter entrado no presídio de La Catedral. Certamente, por não ter saído nos cartazes de procurado, que foram publicados em todos os lugares naqueles dias, Penina baixou a guarda, sentindo-se confiante. Foi uma dura notícia, dada pelo general Gomes Padilha. Foi dada baixa em John Jairo Arias Tascón, vulgo Penina. Em resposta, um carro-bomba com 80 quilos de dinamite explodiu no bairro El Poblado, deixando 4 mortos, 90 feridos e perdas materiais calculadas em mais de 1 bilhão de pesos. Assim era aquela guerra, olho por olho, dente por dente. Também foi executado Gustavo Gaviria Riveros, sócio e primo-irmão do patrão. Ele foi morto pela Polícia Nacional em 12 de agosto de 1990. Esse golpe, como muitos sabem e contam, também foi duro para o patrão. Contudo, ele sempre se mantinha muito forte. Já antes, havíamos sofrido outro golpe brutal. A morte de Gonzalo Rodrigues Gacha, vulgo mexicano. Essas baixas foram debilitando paulatinamente o cartel de Medellín e empoderando os inimigos de Pablo e de Don Jorge Ochoa. Os mafiosos calenhos celebravam cada golpe que recebíamos. O cartel de Cali tinha convencido Jorge Velásquez, vulgo navegante, a entregar mexicano em troca de dinheiro. Sua morte devolveu a esperança a um país que estava praticamente tomado pela máfia. Em 19 de dezembro de 1989, na fazenda El Tesouro, localizada entre Covenhas e Tolú, caíram Gonzalo Rodrigues Gacha e seu filho Fred Gonzalo, depois de uma perseguição com helicópteros coordenada pelas diversas forças armadas da nação. Inimigos por uma confusão de mulheres. Naqueles dias, outro grande amigo e sócio de Pablo foi executado pelos calenhos, em um hotel no Panamá. Tratava-se de Jorge Eli, o negro Pabón, outro assassino de aluguel. Pabón começou com o patrão desde que eram muito jovens. Foi outro grande amigo que tive na organização, na época do começo da guerra entre o cartel de Cali e o de Medellín. O patrão apreciava o negro Pabón, sabia que era um bandido bruto como ele, um homem frio diante do perigo, mas também muito rápido na ação. Negro era um personagem profundo, também saído da pobreza do bairro Aranjuez de Medellín. Não conhecia o medo. Seu caráter fora forjado na prisão e nas ruas mais violentas. Viajou para os Estados Unidos e lá foi detido por carregamento de cocaína. Uma vez na prisão norte-americana, tornou-se amigo de Ale Ropinha, outro bandido e traficante de drogas da cidade de Cali, com quem compartilhou parte de sua sentença. O negro Pabón defendia seu amigo de outros prisioneiros de qualquer forma, com tiros, punhal e até mesmo de mãos limpas. Com 1,76 m de altura e corpo musculoso e ágil, ele era capaz de mover-se em qualquer terreno. Depois de cumprir 8 anos de prisão nos Estados Unidos, Ale Ropinha foi libertado. Ao se despedir do amigo, Alejo colocou-se à disposição para qualquer coisa que ele precisasse. E Negro, seguro da amizade que tinham construído durante os longos anos de presídio, pediu-lhe que fosse a Medellín, para ver se estava tudo bem com a sua mulher. Alejo despediu-se de seu grande amigo e protetor e saiu da prisão para desfrutar de sua liberdade. E Negro não soube mais nada sobre ele. No ano seguinte, quando saiu da prisão, Negro dirigiu-se a Medellín em busca de sua mulher e de seu grande amigo de juventude e benfeitor, Dom Pablo Escobar, que o ajudou com algum dinheiro para que ele pudesse aproveitar a recuperada liberdade em sua amada cidade montanhesa. Em um domingo qualquer, o negro Pabón foi ao estádio de futebol para ver uma partida entre seu time do coração, o Deportivo Independiente Medellín, e seu eterno rival, o Atlético Nacional. Não levava escoltas. Estava apenas se acomodando à sua nova vida ao ar livre. Ao sair do estádio,
entrou em seu Mercedes-Benz esportivo e dirigiu rumo a El Poblado. Na estrada, foi interceptado por 2 homens em uma moto, um dos quais atirou nele. O negro manobrou espetacularmente e saiu da briga, fugindo com 4 balas no corpo. Como não levava pistola, não pôde contra-atacar. Por sorte, nenhum tiro foi mortal. Só um lhe havia afetado um braço, enquanto os outros disparos tinham entrado e saído de seu corpo sem maiores consequências. Negro não foi ao hospital, mas buscou refúgio em um esconderijo de Pablo. Depois, um médico particular foi até lá e constatou que a ferida do braço não era grande coisa, assim como as outras 3. No dia seguinte, o negro apresentou-se onde o patrão se encontrava, em El Bizcocho, um esconderijo na parte alta de El Poblado, para contar-lhe o acontecido. Naquela época, a perseguição ainda não era tão forte. Escobar movia-se de forma semi-clandestina, pagando modestas somas de dinheiro às autoridades locais. Patrón, ao se inteirar dos graves acontecimentos do dia anterior, mandou procurar os assassinos que tinham ousado atentar contra seu amigo de juventude. A notícia correu pelos bairros, e todos fomos em busca dos pistoleiros. Uma coisa era clara. Aqui se estava atacando frontalmente o próprio Pablo Escobar e toda a sua estrutura. Se atiravam no amigo dele, podiam atirar em qualquer um de nós, incluindo o próprio chefão. Esse era um assunto que não se podia ignorar. Depois de 10 dias, capturamos um dos pistoleiros, no bairro Castilha de Medellín. O próprio Pablo e o negro Pabón o interrogaram cara a cara, e nem sequer tiveram de torturá-lo. Ao ver o patrão, o homem contou tudo. "Senhor, um amigo do bairro Aranjuez nos contratou", foram suas primeiras palavras. Seguiu a pergunta obrigatória. "E como se chama esse seu amigo?" "Fábio, era esse o nome daquele pistoleiro?" Respondeu com o nome de quem lhe deu a ordem, dando-nos sua localização exata. Às 12 horas, aquele que contratou os pistoleiros para o atentado contra Pabón estava de pés e mãos atados diante de Pablo e de Negro. Era um homenzinho assustado e temeroso que negava tudo, de modo que sua tortura foi brutal. Cansado da dor, o homem capturado soltou essa pérola: "Quem me contratou foi a Lerrupinha. Eu não sei mais nada além disso." Com um olho arrebentado, a cabeça fortemente golpeada e um braço quebrado em várias partes, recebeu um tiro certeiro, que trouxe alívio à sua desesperada situação. Mas por que a Lerrupinha? Essa era a nova pergunta de 1 milhão. O negro deslocou-se para Cali para falar com seu amigo Pátio Herrera, o patrão direto de Pinha e 4º no comando do cartel de Cali. Enquanto isso, o outro pistoleiro que faltava encontrar foi localizado pela gente do negro Pabón e sofreu a mesma sorte de seu companheiro. Foi executado a tiros. Esses 3 pobres diabos, no fim das contas, importavam nada. O importante era ir a fundo no assunto e descobrir quem estava por trás do atentado. Em 5 dias, Negro voltou de Cali, trazendo uma resposta que mudaria para sempre o rumo das coisas. Acontece que a Lerrupinha, quando saiu da prisão, foi visitar a mulher do negro, já que este lhe pedira que o fizesse. No entanto, este homem, sem pensar 2 vezes, decidiu viver com ela e se tornaram amantes. Quando o negro saiu da prisão, Alejo distanciou-se de Flaca, como a chamavam, e planejou friamente o assassinato de Pabón, para tirá-lo do caminho. Parecia estar tudo muito claro, mas as coisas se complicavam ainda mais. O negro Pabón visitou sua mulher para dar-lhe uma surra pelo que aconteceu. Gritou tudo na cara dela e advertiu-a de que poderia matá-los, ela e a Lerrupinha, por aquela traição. La Flaca avisou seu amante, que fugiu para Nova York apavorado, tentando se salvar das garras do negro Pabón. Aparentemente, a história não passava de uma simples confusão por um rabo de saia. Mas para Pablo Escobar, algo não se encaixava naquilo tudo. Ele não estava convencido de que Dom Pátio Herrera, o patrão de Lerrupinha, não soubesse que seu homem planejava atentar contra o negro Pabón. Era um assunto muito sério, muito delicado. Coisas demais estavam em jogo. Elmer Herrera Buitrago, vulgo Pátio Herrera, não era um homem qualquer. Era um narcotraficante de grandes ligas,
que enviava dúzias de toneladas de cocaína todo ano para os Estados Unidos. Homem perigoso, estabelecido em Cali, sócio dos outros 3 pesos pesados do cartel dessa cidade: os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela e José Santa Cruz Londonho, chamado Don Chepe. As coisas começaram a ficar tensas. O negro Pabon separou-se de La Flaca e a deixou seguir sua vida, sem causar-lhe nenhum mal. E Alejo Pinha também se afastou da mulher pela qual tinham brigado e passou a dedicar-se a fazer dinheiro no exílio, preparando-se para sua guerra contra o negro Pabon. Mas então, aconteceu outra coisa que veio a complicar ainda mais as coisas entre os cartéis. Fazia 6 meses que havíamos sequestrado e matado Hugo Balência, um perigoso narcotraficante de Cali. Fora um favor realizado por solicitação direta dos irmãos Rodrigues Orejuela. Hugo Balência, em guerra com Miguel Rodrigues, foi refugiar-se em Medellín em uma de suas saídas de Cali. Bastou uma ligação para que Pablo concordasse em tirar do caminho o perigoso inimigo dos irmãos Orejuela. Nós o localizamos prontamente, o sequestramos, tiramos dele $4 milhões e logo o assassinamos, com Penina e o pessoal do Chopo. Até aí tudo bem. Hugo Hernán Balência estava morto, mas o destino parecia estar confabulando para consolidar uma guerra mortal entre os bandos mais notórios da máfia colombiana. Nos anos 1985 e 1986, os cartéis de Cali e de Medellín uniram-se para buscar a liberdade de alguns de seus mais importantes membros, presos fora do país: Dom Gilberto Rodrigues Orejuela, pelo de Cali, e Dom Jorge Luis Ochoa Vázquez, pelo de Medellín. Ambos haviam sido detidos na Espanha, quando viviam refugiados naquele país, levando uma vida de esplendor e luxo. Aquela história começou no fim de 1984, fugindo da perseguição que o governo desatara contra a máfia pelo assassinato do Dr. Rodrigo Lara Bonilla, ministro da Justiça. Dom Gilberto Rodrigues Orejuela e Dom Jorge Luis Ochoa Vázquez foram encarcerados em presídios de alta segurança na Espanha, como o Carabanchel. Estando lá reclusos, os Estados Unidos solicitaram sua extradição. A máfia colombiana utilizou todo o seu poder monetário e começou uma forte tentativa de trazer os 2 chefões para a Colômbia. Os norte-americanos, por sua vez, também tentaram inclinar a balança a seu favor, sobretudo em relação a Jorge Ochoa. Em julho de 1986, ambos os chefões receberam a grande notícia de que seriam deportados para a Colômbia e decidiram fazer um pacto. Como o empenho entre os governos tinha sido brutal e houve muita publicidade, os norte-americanos estavam feridos em seu orgulho. Sua extradição ia ser na Colômbia. Tudo isso foi conseguido graças ao governo espanhol, especificamente a alguns funcionários da justiça, que ficaram com $30 milhões da máfia colombiana. Nada é grátis neste mundo. O pacto era sagrado e consistia no seguinte: um não sairia da prisão antes do outro. Na Colômbia, os 2 sairiam no mesmo dia. Isso foi planejado de forma a evitar que, com o escândalo, se um dos 2 saísse livre, o outro acabasse sendo extraditado por via administrativa em questão de horas. Os norte-americanos e o governo nacional mantinham os 2 chefões nas prisões colombianas, com processos de pouca importância, e, enquanto isso, tentavam por todos os meios obter sua extradição. Dom Jorge Ochoa descumpriu o pacto, subornou um juiz colombiano e conseguiu sua liberdade em primeira instância. Dom Gilberto soube que tinha sido traído e, por pouco, não foi extraditado. Mesmo assim, em poucos dias também saiu da prisão. Em novembro de 1987, Dom Jorge Ochoa viajou para Cali para fazer as pazes com seu amigo e este o receber no Hotel Intercontinental. Ali celebraram a liberdade e supostamente se reconciliaram. Dom Jorge Ochoa saiu rumo a Medellín e, em Palmira, Vale, foi detido por um oficial da Polícia Nacional, amigo de Gilberto Rodrigues Orejuela. Seu passeio em um belo Porsche 911 branco ia lhe custar caro. De novo, Jorge Luis Ochoa encontrava-se às portas de uma extradição. Do Vale del Cauca, foi transferido para Bogotá,
Sua viagem para os Estados Unidos parecia iminente. A embaixada norte-americana reunia todas as suas armas. O cartel de Medellín também. Nesse ínterim, aconteceu algo que definitivamente deflagrou a brutal guerra entre os cartéis de Cali e de Medellín. Pablo Escobar chamou seu amigo Miguel Rodríguez Orejuela para pedir-lhe que devolvesse o favor da morte de Hugo Hernán Valencia. Meu patrão pediu-lhe que o ajudasse a localizar Pátio Herrera, em Cali, e que recebesse um pessoal nessa cidade para assassinar esse poderoso chefão. Isso, Pablo Escobar fez pelas costas do negro Pabón, já que o negro se recusava a acreditar que Pátio Herrera tivesse algo a ver com o seu atentado, pois sempre haviam mantido uma grande amizade. O patrão tinha claro que, para poder chegar a Le Rupinha, primeiro devia tirar o apoio financeiro e militar que ele recebia de seu grande chefe. Os irmãos Rodríguez Orejuela reuniram-se e foram a Pátio Herrera contar-lhe as intenções de Pablo Escobar. Aquele foi seu grande erro. Os Rodríguez esqueceram-se do apoio de Pablo Escobar e da família Ochoa quando sua situação era complexa na Espanha. Esqueceram-se também da ajuda no caso de Hugo Hernán Valencia. Estavam rompendo seus pactos. Pátio Herrera era sócio nos carregamentos de drogas dos dois irmãos. Dom Jorge Luiz Ochoa teve sorte e, em troca de uma grande soma de dinheiro, saiu da prisão em 31 de dezembro de 1987, em meio a uma tempestade de críticas da imprensa nacional e da embaixada norte-americana. Dom Jorge escondeu-se na infraestrutura de Pablo Escobar e confirmou ao patrão o que já se suspeitava. Quem o traíra fora Gilberto Rodríguez Orejuela. Esse era o homem que tinha concordado com sua captura pela Polícia Nacional. Os fatores para começar a guerra foram dados. As cartas estavam postas sobre a mesa. Em Cali, uniram-se Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, Elmer Herrera, o Pátio Herrera, e José Santa Cruz Londonho, vulgo Dom Chepe. Em Medellín, uniram-se o clã Ochoa, composto por Jorge Luiz Ochoa, Fábio Ochoa, Juan Davi Ochoa, John Freidel e José Orejas, e outros pesos pesados como o mexicano, Gonzalo Rodrigues Gacha, Pablo Escobar Gaviria e os clãs Galeano Berrio e Moncada, que também fizeram coalizão com eles. Dessa forma, em janeiro de 1988, teve início uma guerra mortal entre os dois grupos poderosos, uma das mais sangrentas guerras entre a máfia de toda a história da Colômbia. La Catedral, uma imitação de prisão. La Catedral era o nosso maior prêmio. A essa altura, tínhamos perdido assassinos como Pitufo e uns 200 anônimos que também matavam para a nossa organização. Finalmente, encontraríamos um lugar de descanso. Este era o local adequado para recobrarmos as forças e nos financiarmos de novo. A sensação de chegar à La Catedral em nada se parecia com a que tive quando entrei na prisão de Bela Vista. Lá eu estava ferido, sem saber o que ia encontrar. Quando alguém chega a uma prisão tão complexa como essa, 1000 coisas lhe passam pela cabeça. No mundo do crime fazemos inimigos muito poderosos, e na prisão nos encontramos com eles frente a frente. E o risco é sempre daquele que está chegando. O que já está lá tem armas, gente e poder, ou seja, tem um conhecimento prévio. É uma briga de burro amarrado com tigre solto, como dizem por aí. Os bandidos mais experientes da prisão costumam levar um punhal no ânus, protegido por um pequeno tubo para burlar as inspeções dos guardas penitenciários. Esse punhal pode ser a diferença entre a vida e a morte para qualquer prisioneiro. Todas as prisões têm uma porta grande que recebe os réus. É a entrada para o grande monstro. A revista da guarda inicial é pesada, com nudez completa, em busca de punhais e droga. Depois vem a designação de pátio, de acordo com o delito pelo qual o detento chegou e com o grupo delitivo a que pertença. A entrada ao pátio é traumática, mas não se pode demonstrar medo. Uma das coisas básicas que se aprende nesses lugares é que o maior opressor do preso é o próprio preso. Cada prisão tem um cheiro característico, mas as celas sempre são nauseabundas. É como se a pestilência da morte e do crime rondasse pelo ar
e viesse de seu próprio espírito. A prisão de Bela Vista era velha, cheia de histórias e mortos. Lá, adquiri uma boa experiência graças ao apoio de Tyson, do patrão e de meu amigo Pinina. A prisão transmitia uma energia muito ruim. Só de entrar e pisar no pátio já se estava cansado. Havia casos muito complexos, condenados de 40 e até 60 anos de idade, reclusos com condenações que somavam até 100 anos. São criminosos que cometeram assassinatos dentro do presídio e já não podem acumular mais sentenças. Bandidos puros, que passam a vida pensando o tempo todo no mal. No ar, respira-se o ódio, a dupla moralidade, o engano, a mentira e a traição. Vive-se a cada momento o risco de uma punhalada, assim como o alerta máximo de possíveis refeições envenenadas. Tudo isso cria um ambiente péssimo e difícil de suportar. Também rondam os arruaceiros, caçando briga o tempo todo. E, claro, também há a luta pelo controle do pátio e a briga constante com os guardas por qualquer coisa. La Catedral foi, portanto, um paraíso para nós. Lá dentro, éramos todos amigos. Suas instalações proporcionavam tudo de que necessitávamos para uma vida de luxo e conforto. A poucas horas da entrega de Pablo Escobar para ser encarcerado em La Catedral, a Assembleia Nacional Constituinte proibiu a extradição. Encontrávamos protegidos por nossos próprios homens e também pelo exército. Dificilmente poderíamos estar melhor. A maior exigência de Pablo Escobar para submeter-se à justiça não foi La Catedral em si. Ele exigiu que, na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Nacional fosse alterada e se proibisse de maneira definitiva a extradição de colombianos para os Estados Unidos. O clã Ochoa submeteu-se à justiça antes de nós. Dom Jorge o fez em janeiro de 1991. Depois se entregaram seus irmãos. A garantia deles era Pablo Escobar Gaviria e nós, seus lugares tenentes. O governo do Dr. César Gaviria expediu uns decretos para facilitar a submissão à justiça do cartel de Medellín, mas a extradição continuava vigente. O clã Ochoa foi levado à prisão de Itagüí. Não tinham as nossas comodidades, mas havia um pavilhão exclusivo para eles, onde gozavam de visita diária, boa comida, camas decentes e televisor na cela, assim como de comunicação telefônica 24 horas por dia. Só havia um problema: a guerra com o cartel de Cali. Pabon, o homem que deflagrou a guerra, saiu do país para uma viagem pela Espanha que começaria no Panamá. Lá, fez uma ligação para um amigo e este o entregou a Alejo Pinha. O negro Pabon foi assassinado por um pistoleiro calenho no lobby de um luxuoso hotel panamenho. A morte do amigo não afetou muito o patrão, mas eu a lamentei bastante. A guerra tinha começado. Os norte-americanos e a imprensa, tanto nacional como do mundo inteiro, tinham um foco sobre a La Catedral. Patrão recompôs a organização com o apoio de seu aparato militar nas ruas da cidade. Estavam à frente Mário Molina Castanho, vulgo Chopo, Brancis Munhoz Mosqueira, vulgo Tyson, Giovanni Lopera Zabala, vulgo La Modelo ou Passarela, Carlos Mário Alzate Urquijo, vulgo Arete, e Dairo Cardoso Metalte, vulgo Comanche. O cartel era financiado por traficantes como Alberto Areiza, vulgo Campeão, Gerardo Moncada Quartas, vulgo Kiko Moncada, Fernando Galeano Berrio, vulgo Negro Galeano, e o clã Ochoa. Pablo Escobar enviava constantemente assassinos a Cali. A guerra era mais que um fato. Muitas coisas eram necessárias para gerenciar toda essa organização, incluindo uma comunicação confiável com seus vários membros. Pablo usou o que sempre funcionou para ele, algo simples e prático, como o interfone de La Catedral e o correio humano com cartas cifradas. Por aqueles dias, Patrão também sofreu a baixa de um de seus grandes bandidos, Ricardo Prisco Lopera, conhecido como Richard ou Prisco. Este também, um filho legítimo da violência, líder incrível de mais de 300 assassinos do bairro Aranjuez, de Medellín. Ricardo possuía uma mente ágil,
ainda que sem ter recebido educação, respirava frieza e ferocidade, e estava sempre pronto para a guerra. Leal à causa, de estatura média, branco, um pouco obeso, levava sempre uma pistola à mão e tinha muita lábia. Prisco foi executado pela Polícia Nacional 5 meses antes de nos entregarmos à justiça. Entregue, como em muitos outros casos, por um de seus homens de confiança, em troca de uma recompensa milionária. Este novo golpe, Patron recebeu em pé, com firmeza. Era a dinâmica da guerra na qual tínhamos entrado. La Catedral, rapidamente, tornou-se um mito. Seu terreno escarpado, cravado na montanha, se cobria de neblina das 11 da noite às 8 da manhã. Desse lugar, se controlava a cidade inteira. Lá estava o gênio do mal conosco, seus sequazes. A guerra contra o cartel de Cali não parava. Sempre havia um novo desafio a ser superado na guerra contra os nossos inimigos. Todo dia se ordenavam assassinatos e sequestros como parte de nossa estratégia de terror. Um dos apoios importantes para Pablo e para nós, naqueles dias, era Guilhermo Zuluaga, conhecido como Cutilha, um bandido diferente, elegante, bem educado e de boa reputação, um homem para trabalhos seletos, que estava envolvido no mundo do futebol e sempre pronto para a ação. Sua especialidade e domínio do inglês o levaram a ser chefe de assassinos nos Estados Unidos da América. Também perdemos outro membro significativo de nossas forças. La Kika, o irmão de Tyson, foi capturado nos Estados Unidos, acusado de terrorismo. La Kika era um bandido sem educação, vindo do bairro Castilha, em Medellín, filho de um ex-policial muito violento. Depois de Tyson, era o mais forte dos 3 irmãos Munhoz Mosquera. Formavam uma grande equipe de bandidos com Los Chepas. Dandenis Munhoz Mosquera foi acusado de ser responsável pela bomba na aeronave da Avianca e acusaram-no também de querer atentar dentro dos Estados Unidos contra personalidades importantes daquele país. Foi condenado a passar o resto da sua vida na prisão. La Kika estava fugindo da perseguição em sua terra, tinha escapado pela 2ª vez de uma prisão na Colômbia. Do grupo de Tyson, só nos restavam Brancis, La Chepa e Chilton. A guerra estava dura e nos custando nossos melhores homens. Chilton era um bandido medianamente educado, não tão moreno quanto os seus irmãos, com 1,80 m de altura, muito forte e corpulento. Mais refinado que o restante do grupo do Tyson, formou-se assaltante de bancos juntamente com seus irmãos. O bairro Castilha é um lugar oprimido de Medellín, de classes baixa e muito baixa. De lá, saíram muitos bandidos liderados por Tyson, que lutaram ao lado de Pablo Escobar nas guerras promovidas pelo cartel de Medellín. Chilton tornou-se famoso depois de um assalto a um banco do centro da cidade, quando ficou sem munição diante de um policial que atirou nele. Mas ele, com 2 tiros certeiros, tirou a arma do policial, assassinou-o e fugiu com o butim e o revólver do agente como prêmio. Esse homem era um verdadeiro bandido. Os 3 irmãos trabalhavam juntos, acompanhados por La Chepa, e apoiavam-se uns aos outros. Sua mãe, seguidora fiel da religião cristã, levava com frequência a palavra de Deus à prisão de Bela Vista. Era conhecida por ter um grande mausoléu no cemitério de São Pablo, que estava preparado para enterrar todos os seus filhos. Tratava-se de um mausoléu muito peculiar, com música 24 horas por dia, já que ali estavam enterrados 2 membros da família. Em La Catedral, a barba proeminente dava a Patron um ar de filósofo, que se acentuava quando a neblina invadia o presídio. Coberto por um poncho, via-se sua figura enigmática andando pelos corredores do lugar como uma alma penada. Silencioso, meditativo, passava as horas da noite dessa forma. Ele sabia que ainda não havíamos triunfado totalmente. Além de nossos outros inimigos, faltava acabar também com um grupo de paramilitares liderado por nosso antigo aliado, Henry Pérez. Contudo, em La Catedral, sentia-se um halo de poder e segurança, e a figura de Pablo Escobar dava sustentação a todos nós. Patron, como sempre, agia de noite e dormia pela manhã. Dia após dia,
o lugar pedia mais vida. Recebíamos de 1 a 15 visitas cotidianamente, todas de bandidos e narcotraficantes. As visitas familiares vinham aos domingos. Durante a semana, fazíamos negócios. Pablo Escobar aproveitava seu tempo na prisão, recompondo o cartel de Medellín. Inclusive, quando algum bandido do patrão estava em problemas com a polícia, ia dormir em La Catedral. Chopo o fazia com frequência. O patrão vivia com toda a intensidade. Era uma máquina do mal, sendo ao mesmo tempo um bom amigo e um bom inimigo. Não descuidava nunca de sua guerra mortal contra o cartel de Cali, e assim a foi perdendo. A aliança de seus inimigos de Cali com os paramilitares, a polícia e os órgãos de segurança do Estado colocara em apuros o poderoso Pablo e nós, seus lugares tenentes. O maior apoio tínhamos em homens como Chopo, um bandido mal educado, bom assassino, acelerado como nenhum outro, um homem que abusava do álcool e da maconha, mas era leal e valente. De cabelo escasso, um pouco obeso, com uma inteligência única, sagaz, branco e medindo 1,70 m de altura, Chopo era um mulherengo de primeira e não confiava em ninguém. Por qualquer coisa, saía atirando para matar. Mantinha sua pistola sempre à mão e só com o olhar já dizia quem era. Tinha medo da prisão. Era um homem difícil nas relações interpessoais e de suas bebedeiras sempre sobravam mortos e tiroteios. Como gato e rato. Nossa captura foi o resultado de um acordo entre o Estado, liderado pelo presidente César Gaviria, e Pablo Escobar, com o objetivo de pôr um fim à política de extradição. La Catedral recebeu esse nome por causa do terreno que Pablo havia comprado e que era parte do município de Envigado, na Antioquia. Era uma área montanhosa, íngreme, da qual se avistava perfeitamente Envigado e parte de Medellín. O lugar era estratégico e Pablo o conhecia a fundo. O presídio contava com área de jogos, cozinha, quartos de luxo dispostos como falsas celas e alojamento para os guardas. Estava rodeada de muros e alambrados com cercas eletrificadas de 10.000 volts, que ofereciam segurança aos membros mais procurados e, obviamente, ao patrão. Em seu quarto, Pablo tinha o controle para ligar e desligar as cercas. O local resplandecia imponente durante o dia e, à noite, quando caía a neblina, era perfeito para uma boa observação, própria de um chefão de chefões. A intensa pressão exercida por Pablo Escobar, com seus sequestros, assassinatos, carros-bomba e ações bélicas, tinha encurralado o Estado. Assim, chegou o dia 15 de junho de 1991, quando a Assembleia Constituinte reformou o artigo 23 da Constituição Política da Colômbia e aboliu a extradição de colombianos aos Estados Unidos da América, deixando um significativo alívio para uma grande maioria de colombianos, políticos, governantes, empresários, jornalistas e grandes acadêmicos, tal qual, em 1988, havia proposto o Dr. Virgílio Barco Vargas. A reforma, porém, foi rechaçada por alguns parlamentares. Se aqueles ilustres tivessem apoiado essa reforma, com certeza se evitariam rios de sangue dos colombianos. Nós, seus homens de confiança, nos entregamos, acompanhados de seu irmão Roberto Escobar Gaviria. Eu fui o primeiro. Dirigi-me a um tribunal de primeira instância e entreguei-me às autoridades, sabendo que em poucos dias Pablo também o faria, sob suas condições. Eu entrei naquela quase mansão com um telefone celular autorizado pelo governo, pelo qual informei ao patrão que todas as instalações estavam de acordo com o seu desejo e capricho. Inclusive, durante a construção do presídio, Pablo e eu visitamos o local muitas vezes para supervisionar a obra. O quarto de Pablo contava com uma grande lareira, dado que o clima era bastante frio, especialmente à noite. Tinha vestiário, cortinas de luxo, banheiro particular, cama confortável, cozinha independente, estufa, geladeira e forno de micro-ondas. A mobília de seu quarto foi providenciada por sua esposa, Maria Vitória,
ou latata, como a conhecíamos. Minha cela tinha 8 metros quadrados, cama de casal, banheiro com água quente, televisão, biblioteca e geladeira. La Catedral também tinha áreas comuns, academias, mesas de bilhar, mesas de ping-pong, jogos de tabuleiro e quadra de futebol, onde Pablo jogava sem direito a perder, chegando a fazê-lo por 5 horas seguidas. Em meio a todo esse conforto, não podíamos nos esquecer de que tanto a polícia quanto a DEA e a CIA nos tinham sob vigilância constante. Então, voltou a sobressair a genialidade de Pablo, que mandou instalar um comunicador no início da subida para a prisão, mais ou menos a uns 3 quilômetros em linha reta, e o segundo em seu quarto. O cabo devia estar no ar e à vista de todos nós, de modo que suas ordens e comunicações não fossem interceptadas. Também contávamos com um caminhão 600, aprovado pelo Estado. Nele, havia um compartimento escondido para transportar até 6 pessoas. As visitas oficiais eram realizadas às segundas-feiras, sábados e domingos. O Exército Nacional fazia a guarda, pois não era prudente que a polícia a fizesse, já que tínhamos travado uma guerra com ela. Os rapazes de Pablo ajustavam os elos de segurança. La Catedral era uma fortaleza. De lá, Pablo começou a reconstruir o cartel de Medellín, que fora muito afetado não só economicamente, mas também em sua estrutura. Também de lá, Pablo deu início a uma guerra contra o cartel de Cali, pois este, tendo conhecimento da estratégia de Pablo e do poder que lhe dera a dinamite, decidiu atacar com a mesma arma. Um general de El Salvador contou a Pablo que os Rodrigues tinham comprado de outro militar salvadorenho umas bombas papaya, ainda mais poderosas, porque eram feitas com mais de 200 quilos de C4, e que estavam procurando o avião AT-37 para poder lançá-las do ar, pois, dada a letalidade e o poder de explosão da bomba, não podia ser lançada de um helicóptero ou de um avião pequeno. Naquele momento, Pablo compreendeu que sua fortaleza já não era tão segura, e que a dinamite, que durante a guerra com o Estado fora sua arma letal, era agora sua pior inimiga. Pablo relatou ao Estado a informação recebida e, imediatamente, teve início a construção das cabanas chamadas Guaiana, onde mais tarde ele passou a dormir. Mas, como nem tudo era guerra, em La Catedral também havia tempo para a diversão. A lareira de Pablo, onde ardia madeira natural, produzia um calorzinho e um suave crepitar que convidavam ao romance, envolvendo em um halo de mistério. 6 senhoritas mais belas que a liberdade subiram no caminhão, todas dispostas a oferecer doçura e prazer. O gosto exótico de Pablo não podia esperar. Depois de um bom show lésbico, Pablo permitia-nos escolher nossa princesa, e logo a levávamos ao nosso quarto. Bebidas finas, maconha, frutos do mar e música requintada faziam daquela catedral uma mansão de sonho. Até que, depois de 2 ou 3 dias de diversão, o encanto terminava. Era uma pequena fortaleza para os homens da guerra. Patrão e as mulheres, perdendo um pouco a compostura. Patrão tinha uma famosa maleta de acessórios para prazer sexual. Demonstrações lésbicas eram seu fraco, e na maravilhosa maleta havia todo tipo de brinquedos para uma boa função. Modelos e rainhas da beleza frequentavam a prisão encobertas pela clandestinidade. Ele despertava nas mulheres uma atração forte. Era um conquistador nato, bom conversador, amável, respeitoso e generoso. Nunca conheceu uma mulher feia. Quando tinha um bom par de lésbicas, ia direto ao ponto e se trancava imediatamente em sua luxuosa cela, buscando a intimidade. Para isso, contava com uma aliada, que conquistava mulheres jovens para iniciá-las nesses assuntos. A ideia era que não tivessem experiência e que fosse sua primeira vez com uma mulher. A malícia e a fogosidade da lésbica experiente e a inocência da menina virgem enlouqueciam o chefe da máfia. Então, ele perdia a compostura. Patrão falava disso abertamente. Nesses momentos, segundo contava,
ele se esquecia de que o mundo lá fora existia. Eram os momentos de diversão do guerreiro. Um cigarro de maconha e meia cerveja eram tudo o que ele consumia na rumba, porque gostava de ter o controle da situação. A verdade é que nunca o vi bêbado ou fora de si. A lareira de sua cela era o lugar perfeito para a conquista. O frio de Tagui, por causa da neblina, tornava-se um grande aliado para a criação de um ambiente de mistério. A proximidade do fogo desinibia qualquer mulher. Estar diante de Pablo Escobar e dentro de La Catedral era uma experiência perversamente excepcional para muitas mulheres já iniciadas como bonecas da máfia. O correio ia e vinha, e eu era o encarregado dele. Cartas de apoio, ofertas de negócio e prazer, propostas nacionais e internacionais, assédio de pessoas que podiam guardar grandes quantidades de dinheiro nos bancos da Suíça, informações de rotas para o narcotráfico, ofertas de assassinos que deixaram muitos mortos e pedidos de ajuda em que uns pediam casa ou carro e aos quais, em muitas oportunidades, Pablo atendia. La Catedral era uma central do crime. Mas, como dizia a canção, nada é eterno no mundo. O presidente Gaviria e a recém-inaugurada Procuradoria-Geral da Nação cansaram-se de tanto excesso. Pablo e eu, que jamais aceitamos um não como resposta a nossos caprichos ou desejos, tampouco nos fizemos esperar. Com o cartel de Medellín já fortalecido e pronto para a guerra outra vez, Pablo decidiu que íamos fugir. Eu estava feliz, ainda que o ritmo da maldade, paixão e aventura fossem ficar para trás. Eram 11 da noite. Nossa fuga estava planejada desde o início, uma vez que, quando da construção de La Catedral, Pablo fez deixar em uma parede 4 ladrilhos fixados apenas com gesso, fáceis de serem derrubados com os pés. Só ele e eu sabíamos disso. Faltando poucos dias para a nossa fuga, e como preâmbulo de despedida, Patrão mandou trazer em um de seus aviões 2 candidatas à rainha da beleza de Cartagena, para me dar o melhor dos presentes. Elas nos olhavam com surpresa, e nós retribuíamos com luxúria. Uma vez terminada aquela faina, na qual reinaram os bons modos, a linguagem polida e comidas e bebidas próprias de rainhas, fechamos com chave de ouro, dando de presente a cada uma delas um relógio Cartier e um envelope lacrado com $20 mil, enquanto nós levamos o melhor dos troféus, uma rainha da beleza em nossa cama em La Catedral. Muitas dessas bonecas só se aproximavam de nós em busca de fortuna. Outras, por simples curiosidade, para satisfazer seu desejo mórbido de ter um chefão ou um assassino em seus braços. Às 7 da manhã, recebi uma informação do primeiro rádio, relatando ter visto 5 caminhões do exército subindo para La Catedral. Fui correndo contar ao patrão, mas ele disse que não o interrompesse, que estava dormindo e que eu deixasse de paranoia. Então voltei e novamente confirmei a notícia. Os rapazes me disseram que os caminhões não vinham sós, mas também vinham 2 jipes com oficiais a bordo. Fui de novo ao quarto do patrão, informei e disse-lhe que a família dos Galeano estava distribuindo panfletos sobre a cidade de Medellín. Nesse instante, Pablo deu um salto, pegou o rádio e perguntou. Os rapazes confirmaram o que eu dissera, ainda acrescentando que eram forças especiais. Ele cortou a comunicação e falou: Pope, isso sim é delicado. Todos, Pablo e nós, seus assassinos, estávamos em alerta. O general da 4ª Brigada de Medellín estava em La Catedral. A prisão estava cercada. Chamaram o diretor do presídio. Pablo mandou-nos sacar as armas. Corri para minha cela quarto e peguei meu fuzil R-15, uma pistola 10mm e meus binóculos. Pablo sacou seu Sig Sauer. Da montanha, vi que o general Jaime Ruiz Barreira, o vice-ministro da Justiça Eduardo Mendonça e o diretor das prisões, o general Navas Rubio, estavam conversando. Então Pablo comunicou-se pelo interfone e chamou o diretor das prisões, o vice-ministro da Justiça e um homem em traje formal para um diálogo. Ao contrário do que pensei, aceitaram. Patrão mandou-nos esconder as armas. Perguntei quem era aquele homem em trajes civis e responderam-me que era um procurador.
As portas da prisão se abriram e entraram o vice-ministro da Justiça e o diretor das prisões. E quando as portas se fecharam, a prisão ficou completamente cercada pelas forças especiais, o que levou Pablo a pensar que aquela não era uma operação de rotina. Ele me disse: Pope, ao meu sinal, você agarra o vice-ministro que eu agarro o diretor. Quando eles já se aproximavam da cela de Pablo, agarrei o vice-ministro e levei-o para minha cela. Pablo agarrou o coronel, enquanto Valentim, Mugre, Otto, Agarra, Roberto Escobar, Gustavo Gonzalez Flores, Tato Avendanho, Cátio e Gordo Lambas apoiavam a operação. Já no comando da ação, Pablo foi à minha cela com o coronel. Aqui vêm vocês, armados até os dentes? Perguntou. Viemos transferi-lo para a 4ª Brigada, respondeu o general. Estávamos todos em silêncio, já que, quando Pablo estava no comando, ninguém podia falar. Esse não é o acordo com o governo, respondeu Patrón, e dirigindo-se para onde estava o general Navas, repetiu a pergunta. Viemos trocar a guarda por soldados, foi a resposta. Então, Pablo me chamou de lado. Pope, me disse, estes miseráveis vieram nos matar. Em seguida, ele dirigiu-se a todos e anunciou. Todos do governo em posição de autoridade ficam detidos. Como se guardasse alguma esperança, Pablo pediu-me para levar o telefone celular ao seu escritório, acompanhado do vice-ministro, a quem pediu que se comunicasse imediatamente com o presidente. O secretário da presidência atendeu e limitou-se a responder que era impossível interromper o presidente naquele momento, e acrescentou: Você fica notificado telefonicamente de sua destituição por ter entrado em La Catedral. Não era essa a ordem que você devia cumprir. Diante de tal desconcerto, e entre uma coisa e outra, a tarde começou a cair. E apesar de os soldados já terem me visto armado, eles não agiram. Quando caiu a noite, La Catedral já estava totalmente tomada pelas forças especiais. A guerra começava de novo. Por ordem de Pablo, chamei a mídia e enviei o comunicado. Se formos atacados em La Catedral, o terrorismo terá início novamente, e desta vez com mais força. Ao ouvir o comunicado, o presidente convocou uma reunião de emergência em seu gabinete. Enquanto isso, Pablo e nós ainda não pensávamos em fuga. Começaram as negociações. O interlocutor era um membro de baixo escalão do governo, mas, como sempre, Pablo tinha um plano B. Compreendeu que, colocando um interlocutor não tão importante, o governo queria ganhar tempo. Então, já caída a neblina típica da região, Pablo aproveitou-se de que a conhecia como a palma de sua mão, deduziu que o general, apesar de antioqueno, não conhecia a montanha e considerou, além disso, que a guarda que a conhecia tinha sido trocada. Os que se sentem capazes de aguentar a montanha, venham comigo, disse. Pope, vamos. A neblina seria nossa melhor aliada. Todos preparados. Pablo deu instruções precisas. Com o general e com Eduardo Mendonça ficam os que não podem entrar na montanha. Depois da meia-noite, os altos oficiais começaram a perder a compostura, e o vice-ministro, transtornado, começou a maldizer o momento em que tinha entrado na maldita fortaleza. Também dizia que íamos matá-los. Ofereci-lhe água, mas ele recusou. Diante da indecisão de alguns, Pablo escolheu seus acompanhantes. Em silêncio e arrastando-nos, chegamos a um ponto morto da prisão, em que a montanha impedia a visão da vigilância, que contava com um grande refletor. Esse caminho nos conduziu a um lugar com abundante vegetação, para logo chegarmos à parede na qual os 4 ladrilhos secretos nos devolveriam a liberdade. Todos estavam em silêncio. Nossa fuga era um fato. Iniciamos a caminhada sem que a guarda suspeitasse da nossa saída, o que nos daria horas de vantagem. Logo descemos a montanha, acompanhados de lanternas que iluminavam o caminho até Itagüí. Conseguimos. Escondemo-nos na fazenda de um amigo de Pablo, sem que ninguém nos visse. Entramos às 5 da manhã. A senhora e os filhos estavam se levantando para mandar as crianças à escola. Pablo tomou o controle da propriedade. Ele enviou o senhor e os seus rapazes para outra fazenda e mandou cada um se virar por sua conta. Ele e eu estávamos sozinhos novamente. Começamos a observar, mas nada acontecia.
O governo ainda não sabia que tínhamos fugido. Eram 7 da manhã e o país estava em suspense, já que os noticiários sensacionalistas não paravam de criar expectativas sobre o que estava acontecendo em La Catedral. Às 7h30 da manhã, começaram a soar bombas de efeito moral, como se os soldados quisessem tirar coelhos da toca. Em seguida, entrou o exército, disparando, esperando nos encontrar, mas, surpresa, encontrou apenas seus funcionários, acompanhados de Icopor, do Gordo Lambas e da Garra. O lugar em que nos encontrávamos não nos permitia tomar distância suficiente, nem nos oferecia a segurança necessária. Então, Pablo disse: "Pope, vamos para a Sabaneta. Vão nos aplicar a Operação Pente Fino." Os rapazes já se encontravam na cidade, completamente seguros, e nós seguimos caminhando pela montanha. Às 3 da madrugada, chegamos à propriedade de uns amigos de confiança que, com muito carinho, nos ofereceram uma boa cama e comida. Depois de um dia de descanso, e já com a virilha irritada pelo roçar dos jeans, nos sentamos para escutar novamente as notícias. "Pablo Escobar e seus lugares-tenentes fugiram de La Catedral", anunciou a rádio. "Popper, me traga papel e caneta", pediu e assim o fiz. Juntos, redigimos um comunicado, expressando a razão da nossa fuga, e em seguida, o enviamos ao jornal El Colombiano, de Medellín. Era 23 de julho de 1992. Nesse dia, senti-me o homem mais orgulhoso deste mundo, porque eu, John Jairo Velázquez Vázquez, vulgo Popeye, estava assinando o comunicado juntamente com Pablo Escobar Gaviria, o chefão dos chefões do século XX, que, para o bem ou para o mal, ficarão nos registros da história da Colômbia. Contas pendentes. Era um dia comum dos anos 1990. O sol luzia com força. Pablo, alguns companheiros e eu nos encontrávamos no Madalena Médio Antioqueno, em uma propriedade a uns 30 quilômetros da Fazenda Nápoles, castelo e palácio do chefão, que, como se fosse um senhor feudal da Idade Média, tinha submetida a população local, a qual impunha tributos. Um chefe paramilitar pediu audiência com Pablo. Seu nome, Henry de Jesus Pérez. Audiência concedida. Local combinado, Puerto Boyacá. Pablo pediu que eu levasse o solicitante a um esconderijo provisório, localizado nas selvas de Puerto Boyacá. Muito a contragosto, pois eu já era procurado, e além disso estava doente, fiz o que me pediu. Em meus pensamentos, eu dizia a mim mesmo: "O patrão está cometendo um erro monumental ao levar esse homem para lá." Peguei um veículo rural do cartel, enviando previamente um carro para que fosse à frente, até a estrada de Medellín a Bogotá. Cheguei ao ponto combinado. Henry Pérez apresentou-se de imediato, acompanhado de 15 homens fortemente armados com fuzis AK-47, calibre 7,62. Ele achava que poderia ir acompanhado de seu grupo de segurança, mas me opus. Inicialmente não aceitou, mas quando lhe propus ir em meu carro, ao meu lado, mudou de opinião. Tinha ao meu lado um homem treinado por mexicano, amigo e sócio de Pablo, que lhe permitia operar na região e processar cocaína, mas sob suas ordens. E melhor ainda, sem permitir incursão das guerrilhas, já que ele contava com um exército de 150 homens. Durante o caminho, me dei conta de que ele estava fazendo perguntas de inteligência. Astutamente, respondi como de costume, com informação falsa. A reunião desenvolveu-se com relativa normalidade e durou 20 minutos. Levei de volta aquele homem, para que fosse recolhido por seu corpo de segurança. Mas, diferente da falação da vinda, ao voltar ele não pronunciou nenhuma palavra. Quando voltei ao nosso esconderijo, encontrei Pablo pensativo. Depois de 30 minutos, rompeu seu silêncio. "Pope, de que falaram no caminho?" ele me perguntou. "Patrão", respondi. "Ele estava fazendo serviço de inteligência conosco. Muitas perguntas a respeito da quantidade de homens seus na região e coisas assim." Por dentro, eu sabia que Pablo compreendera seu erro. "Pope", decidiu, "vamos embora daqui em 3 dias." Esse homem não precisava de nada urgente. Só queria saber a nossa localização.
Patrão, vamos já, sugeri. Mas ele se negou, argumentando que estava esperando algo urgente para a organização. Eu obedeci, apesar de sentir cheiro de traição. 2 dias antes da nossa partida, um helicóptero sobrevoava o nosso esconderijo. Pope, disse Pablo ao vê-lo. Esse miserável vai nos entregar. Está mostrando a localização. Como sempre, a astúcia de Pablo se fazia presente, e ele disse: Pope, dobre a segurança e que todos fiquem em estado de alerta. A casa de campo que nos alojava, localizada no meio da floresta densa, tinha todos os itens de conforto, víveres em abundância, rádios dentro e em seus arredores, rádios na entrada da estrada para Bogotá, rádios para o Madalena Médio Antioqueno, rádios para Medellín, assim como os chamados moscas, encarregados de relatar qualquer movimento estranho em torno de Ladanta, como se chamava o nosso esconderijo. Relatório a cada 5 minutos. Registro de carros que rodavam pela área, quantidade de passageiros dentro dos veículos com sua hora de uso de estrada. Pablo ia dormir às 6 da manhã, cuidando de prever que não fôssemos pegos na hora boba, que vai das 3 às 6 da manhã. Eu era o encarregado da segurança, o que fazia minhas horas de descanso serem escassas. Na noite seguinte àquela desagradável visita, Pablo foi dormir às 2 da manhã, já vestido de jeans e camiseta e com seus tênis na mão, pedindo-me antes que o acordasse às 4 da madrugada. Acordei-o na hora combinada. Dirigíamos a um pequeno morro de observação, pistola na mão, quando o Rádio 1 emitiu o seguinte relatório: 10 caminhões cheios de policiais se dirigem ao Madalena Médio, vem de Medellín. A operação da polícia fora iniciada. Escutamos os helicópteros e imediatamente nos agachamos no matagal. A saraivada de tiros dos helicópteros na casa e nos carros não se fez esperar. Alguns policiais desciam dos helicópteros em cordas e apenas cercavam a área, mas também a continham, criando um anel de segurança depois do outro, para, em seguida, empreender seu avanço à casa, que já estava vazia. Seus rádios relataram: não há ninguém na casa. A ordem dos superiores foi clara: iniciem a busca. Só que se esqueceram de levar um guia para a região, que nós conhecíamos muito bem. Aparentemente, retornava a calma. Seguíamos caminhando pela selva. De repente, um rádio da nossa vigilância relatou: centenas de soldados estão descendo de uns caminhões e estão se dirigindo para a selva. Pablo decidiu que devíamos voltar a Ladanta, pensando que, como já havia sido metralhada, os policiais se retirariam. Ele enviou o negro máfia para fazer um reconhecimento de exploração, enquanto nós ficamos à espera. Já eram 2 da tarde, e o negro máfia não voltava. Então, concluímos que tinha sido pego e que, assim como nós, os policiais estavam agachados na selva, esperando algum movimento estranho de nossa parte. A área não representava problema para nós, porque, não só na redondeza, mas também em grandes distâncias e em muitas rotas da selva, Pablo havia mandado enterrar canecas plásticas com comida enlatada e água, para o caso de alguma emboscada. A reposição era feita todo mês, o que significava que sobreviver ali seria muito fácil. Pablo decidiu que iríamos para o esconderijo super secreto. Uma das regras de ouro do patrão, que era inviolável, consistia em que o esconderijo em que ele ia estar podia ser conhecido apenas por seus 8 homens de confiança. Além disso, apesar da nossa condição, não podíamos dormir lá. O esconderijo super secreto, uma cabana que tinha sido construída debaixo de uma árvore, também era conhecido por Negro Máfia, que no momento estava ausente. Depois de uma longa caminhada, chegamos lá às 10 da noite. Pope, disse Pablo, coloque um rádio vigilância no riacho abaixo e acorde-me às 2 da manhã. As águas daquele riacho eram claras e cristalinas, mas não potáveis. A temperatura da região chegava aos 42 graus, um calor infernal rodeado de umidade. Pablo estava inquieto, o que não era usual. Eu fiquei sentado na frente de seu quarto, velando o seu sono, enquanto os outros 6 homens vigiavam a área. Às 10 da manhã, depois de umas boas horas de calma, o vigilante relatou: Pope,
Centenas de policiais estão passando por aqui e levam um negro máfia com uma corda amarrada no pescoço. Não havia dúvida. A covardia tinha dominado o negro máfia e ele delatara a localização do esconderijo super secreto. Relatei isso ao patrão e abandonamos a cabana imediatamente. Quanto ao vigilante, ele mandou-o entrar na selva e sobreviver por seus próprios meios. Eram 5 da tarde. A cabana foi procurada com o apoio dos helicópteros. Estavam disparando saraivadas de metralhadora contra a selva virgem. Nós corríamos por entre as árvores de tronco grosso, que nos protegiam das balas. Um helicóptero HUD-300 não blindado, com o qual quase sempre se mobilizava o general com seu piloto e 2 policiais, desceu demais, o que me permitiu tê-lo na mira. Apontei com meu fuzil, e quando já me preparava para disparar, para derrubá-lo, Pablo se lançou a mim dizendo: "Não, Pope, não podemos derrubá-lo, porque automaticamente saberão a nossa localização." Continuávamos escondidos na selva. Os helicópteros Bell 206 Jet Ranger, que transportavam 2 pilotos e 2 artilheiros mais 4 policiais, não paravam de disparar. Tato, um dos meus companheiros, cometeu o erro de parar em uma parte clara, de modo que foi visto pelos helicópteros. Ele também delatou a nossa localização, mas, como a sorte estava lançada, era tarde e não lhes restava combustível. Assim, os helicópteros tiveram de voltar para abastecer. A oportunidade nos brindou e Pablo decidiu: "Muchachos, vamos voltar. Eles esperam que continuemos entrando na selva e aqui vão nos executar. Amanhã haverá mais policiais por terra e ar." Ansiosos pela aventura e cheios de energia, todos concordamos. Já na volta, e a não mais de 500 metros de Ladanta, vimos acampamentos da polícia. Tinham fogueiras e sentinelas, mas nós cruzamos agachados e continuamos o nosso caminho, chegando ao rio às 7 da manhã. Pablo, bom conhecedor da região, sabia que muito perto havia uma pequena loja. Então, mandou um rapaz pegar pão e soda. "Pope, não sei como diabos levei esse maldito do Henry Pérez ao esconderijo." Repetia, coçando a cabeça e acrescentando que não era possível que o negro máfia tivesse cedido. Incrivelmente, pelo rádio encontrou um comunicado com a voz de Henry Pérez. "Patrão", dizia, "fuja por Puerto Boyacá, que eu busco você lá. Há mais de 20.000 policiais atrás de você." "Claro que sabem onde estou", respondeu meu patrão. "Não vê que foi você quem me entregou, filho da puta?" Imediatamente, tanto rádios como baterias foram lançados no rio. Os helicópteros continuavam sobrevoando a área. Nós seguíamos atravessando a selva, já cansados. Então Pablo mandou que deixássemos os fuzis para aliviar o peso. Nós os enterramos para não deixar rastros nem tornar evidente nossa debilidade bélica. A caminhada continuava. Íamos nos alimentando de goiabas, laranjas silvestres e mamões que encontrávamos no caminho. 9 dias se passaram. 4 de meus companheiros tinham ficado na selva, incapazes de aguentar sua dureza. Nós que continuávamos, decidimos descansar em um barranco. Patrão, sereno como uma pedra, estava feliz em meio à aventura e ao perigo. Eu também. Uma vez lá, deitamo-nos um ao lado do outro para nos aquecer. Patrão e eu, juntos, enfiados em um nicho dentro do sulco de uma rocha, sem nos importar que estes fossem os locais favoritos dos ursos, gatos do mato e cobras que já tínhamos visto no caminho. A chuva não se fez esperar, mas a lua iluminava, prometendo nos dar uma grande noite. Ao acordar, estávamos completamente molhados. Ainda assim, retomamos nosso caminho. Com as coxas e os quadris lacerados pelo roçar das calças, marchando a passo lento, mas cheios de coragem, continuávamos nosso caminho. Repentinamente, a montanha rangeu, e dela se desprendeu uma rocha imensa que rolou até nós. Corremos para nos jogar e nos acocorar em posição fetal. Ficamos ainda mais molhados e cheios de terra vermelha dos pés à cabeça. Agora, tínhamos um elemento adicional à nossa já difícil condição: areia até as orelhas. "Rapazes", disse Pablo,
Como podem ver, não nos mataram em Ladanta e quase nos mata essa pedra. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com nada, porque a morte chega a qualquer momento e de onde menos se espera. Continuamos a nossa caminhada e avistamos uma casa de campo. Então Pablo disse: Rapazes, vocês vão entrar e quando já estiverem seguros, entro eu. Isso é um erro, pensei comigo. Já tínhamos pouca segurança e agora estaríamos novamente expostos. Entrei na casa e iniciei a inspeção. Encontrei uns camponeses, identifiquei-me como Popeye e perguntei: Quem está na área? Muitos policiais, responderam. Estão procurando testemunhas. Abri a porta de um dos quartos e encontrei um jovem, o filho dos camponeses, que me disse ser aluno da Universidade de Antioquia, em Medellín. Uma vez inspecionada a casa, dei o sinal de entrada ao patrão. Lá tomamos banho, comemos e dormimos com arma na mão. A dona da casa, com uma caixa rudimentar de primeiros socorros, nos curou e matou galinhas todos os dias para fazer grandes ensopados, porque dizia que aquele delicioso prato nos daria forças para continuar. Comemos feito loucos. Depois de 3 dias naquele lugar, Pablo me disse: Popper, você viu o rapaz? Não, respondi. Perguntei sobre ele à mãe, que me disse que ele havia ido para Cocorná, um povoado situado a 3 horas dali, que o rapaz tinha ido comprar um machado. Lá tem telefone? Perguntei. Sim, respondeu ela. Ao escutar essa palavra mágica, Pablo agarrou sua camisa. Popper, me disse, vamos ao toco de cortar lenha. Ali havia um machado quase novinho. A rádio da camponesa dizia: Pablo Escobar e um punhado de homens estão encurralados pela polícia nas selvas antioquenas. Em seguida, ouvia-se: Procura-se Pablo Escobar. Recompensa: $5 milhões para quem informar onde ele está. E $2 milhões por John Jairo Velásquez Vázquez, vulgo Popeye. Isso nos tornava uma recompensa para aquele em quem despertasse a cobiça e o desejo de ser um novo rico. Popper, ordenou Pablo, empacote comida e água fervida em galões plásticos, pague bem as pessoas e vamos. Paramos mais acima da montanha para observar os arredores. As luzes estavam normais. Eram 5 da manhã do dia seguinte à nossa partida. Os helicópteros começaram a sobrevoar a casa e nós ficamos observando. Quando olhei para a esquerda, vi o jovem montado em um cavalo, acompanhado da polícia. Era evidente que o rapaz nos tinha delatado. Já sem fuzis, mas com pistolas e bravura, voltamos a empreender a nossa fuga, para chegar a uma casinha habitada por um menino de 7 anos e seu pai, um pescador, que ao ser despertado violentamente ficou de mau humor. Então dei-lhe um tapa na cara, que fez cair alguns de seus dentes, fazendo-o sangrar profusamente. Os helicópteros disparavam rajadas pela área. Pablo mandou o pescador nos levar ao outro lado do rio, mas este negou-se, argumentando que era de noite e que apenas a vela seria muito perigoso. O patrão observou o céu e concluiu que a lua radiante seria a nossa luz. Muchachos, matem o menino a punhaladas, eu disse, diante da negativa do pescador, piscando o olho para Pablo. Não, por favor, não o matem, ele respondeu imediatamente. Como em época de guerra não se escuta missa, mandei amarrar o padre e o filho pelo pescoço, uma vez que, como a área é bastante montanhosa, as mãos devem ficar livres, caso escorreguem. O rio estava muito cheio e rugia como leão ferido golpeando as rochas. Junto a nós, os reféns de boca tapada e laço no pescoço. Atrás de nós, a tropa. Chegamos à margem e a lua nos servia de farol. É impossível cruzar o rio, insistiu o pescador, ganhando um soco na boca da parte de Pablo. Vai ou morrem os dois, apressou o patrão. O homem agachou-se, pegou água em suas mãos, enxagou a boca e cuspiu com sangue. Olhou para Pablo com ódio e, sem abandonar a soberba, cruzou o laço entre a axila esquerda e o ombro direito.
Lançou-se ao rio sem pensar 2 vezes. Nadou, cruzou por entre 2 rochas cortantes, agarrou-se à raiz de uma árvore que estava a mais ou menos 300 metros e, assim, conseguiu chegar ao outro lado do rio, de onde nos lançou uma corda com uma pedra grande amarrada em sua extremidade. «Muchachos», disse Pablo, «tirem toda a roupa, incluindo os sapatos, e amarrem-nos ao pescoço, senão a correnteza os levará». Agora estávamos nus na margem do rio Samaná e a temperatura estava muito baixa. Um a um, fomos atravessando para o outro lado. «Patrão», perguntei então, «matamos o pescador?» «Não. Este homem foi muito valente ao cruzar o rio, e o menino morrerá se ficar só na selva». Conseguimos chegar na estrada às 7 da manhã. Como se caído do céu, apareceu um caminhão 600. Nós o paramos, nos identificamos e iniciamos a marcha para São Carlos, no departamento de Antioquia. «Amigo», disse patrão já dentro da cabine, «quanto vale seu caminhão?» 3 milhões. «Te dou 10 milhões por ele», propôs Pablo, «mas leve-nos em segurança». Atrás, debaixo da lona, os rapazes empunhavam suas pistolas. A estrada era de terra, incômoda, mas segura. Agora, estávamos fora de operação. Pablo ordenou ao Pepsi que ligasse para certo número, para dizer a Arete que fosse nos buscar. 3 horas mais tarde, despedíamos-nos do caminhoneiro, muito agradecido por Pablo ter lhe dado semelhante soma de dinheiro. Arete e seu grupo chegaram em 2 carros para nos levar a uma propriedade com casas, cercada por um lago que se chamava El Peñol. Depois, fomos para La Manuela, que tinha esse nome em homenagem à sua filha. Por fim, tínhamos nos livrado da operação e estávamos limpos e bem alimentados. Mas Pablo vomitava sem parar. Um médico da máfia veio vê-lo 2 vezes. Disse que era virose e tratou-o com injeções e alguns comprimidos. 8 dias depois, Pablo estava pior. Recebi um comunicado que dizia: a propriedade vai ser invadida. Há helicópteros sobrevoando perto da área. Diante de tal notícia e das condições de Pablo, eu tinha de reagir. «Muchachos», ordenei, «enterrem os fuzis, simulem ser trabalhadores e mantenham-se alertas». Peguei um carro, fui até o patrão, que já nem sequer conseguia sustentar sua pistola. Peguei a estrada asfaltada para Medellín e, incrivelmente, como tinha assegurado o caminhoneiro 9 dias antes, não havia nenhum bloqueio. Chegando ao túnel, Pablo começou a perder a consciência. Não conseguia ficar sentado. Já entrando em Copacabana, havia a propriedade de Ricardo Prisco, um dos pistoleiros de Pablo e administrador dos municípios de Manrique e Aranjuez. Toda a água que Pablo tomava, ele vomitava. Ricardo nos recebeu amavelmente e, de imediato, montou um primeiro anel de segurança. Logo, mandou chamar seu irmão médico com uma mensagem que explicava as condições do patrão. O médico chegou com seringa e tubos em mãos. Umas horas mais tarde, tínhamos o diagnóstico: malária cerebral. Remédio a cada hora, ampolas. O médico trouxe tudo de que o patrão necessitava, enquanto eu limpava seu vômito e trocava suas roupas. Como esperado, o remédio fez efeito e Pablo começou a se recuperar. Entre cuidado e vigilância, eu escutava o rádio. Os jornalistas estavam felizes, vendendo a notícia diária. Pablo Escobar escapou 2 vezes da força militar, mas ainda continua na região. Um camponês deu a informação. Aí confirmou-se o que já sabíamos. O rapaz universitário nos delatara. 10 dias depois, patrão recuperava sua saúde. Agora sabia que a água da montanha era imprópria para o consumo humano e mandou que o tirassem dali. Pedi a Ricardo que me emprestasse uma égua e seu empregado. Levei o patrão no cabresto até a estrada Medellín-Bogotá, onde, novamente, Arete nos esperava. Despedi-me daquele gentil homem, agradecendo os seus serviços com 2 milhões de pesos. Arete, seus homens e eu levamos patrão a uma de suas propriedades,
no Meio Oriente, onde ele, finalmente, recuperou-se depois de 40 dias. Mas, como a guerra não cessava e havia contas pendentes, Pablo enviou uma pessoa a Bogotá para confirmar o que já sabíamos. Henry Pérez o entregou na primeira vez e o jovem universitário na segunda. Mandou-me matar o rapaz. Fui à universidade e, feitos os trabalhos de inteligência, o matei. Minha ira desenfreada e minha personalidade visceral levaram-me a dar-lhe mais tiros que seus 21 anos. Chegado o ano de 1992, empreendemos nosso pagamento à traição de Henry Pérez. Pablo pediu que eu conseguisse 2 rapazes jovens de Belo, Antioquia, e que os avisasse de que era uma operação de alto risco, possivelmente mortal, mas que ganhariam $200 mil, com os quais suas famílias ficariam bem, economicamente falando. O objetivo era Henry de Jesus Pérez. Os rapazes chegaram a Puerto Boyacá, aparentando vender roupa de porta em porta e por carnês. Já familiarizados com a moto e os jovens, tudo seria mais fácil. O esconderijo para a arma foi feito dentro do tanque. Disseram-me ter escutado um rumor nas ruas que dizia: condecoração a Henry Pérez no dia da celebração à Virgem. Puerto Boyacá era um povoado de ruas empoeiradas, em uma área petroleira em que a violência era constante. O exército e os paramilitares tinham desterrado a guerrilha em combates sanguinolentos. Como entre os senhores feudais da Idade Média, a luta pelas terras e o poder não cessava, sem importar quantos mortos ou feridos seriam sacrificados. Ali, Henry era o amo e senhor da violência, o possuidor da terra e do poder, inclusive das menores, as quais deflorava sem compaixão. Assassinava todo aquele que não cumprisse suas ordens ou não quisesse pagar os tributos. Com sombreiro de grande senhor, correntes de ouro no pescoço, anel de diamante e pistola no cinto, como forma de demonstrar o poder, percorria as ruas daquele povoado empoeirado. Ainda assim, muitas pessoas lhe diziam: Henry, cuide-se bem, porque Pablo quer te matar. Chegou o dia da celebração, e com ele, as honras e a festança. Meus homens, Pachito e Miguel, acompanhados de pistolas Prieto Beretta, moto e coragem, estavam prontos para morrer ou vencer. Começou a celebração. Henry, como um pavão real, entrou na igreja acompanhado de sua esposa Marina, sorrindo para todo lado. Acreditando ser um deus, levantou sua mão direita como sinal para que seus homens armados ficassem esperando na porta, com suas 6 caminhonetes prontas para esperar o grande patrono. Os beatos já ocupavam a igreja. À frente estava a Virgem, a qual não se pode mostrar as armas. Pachito e Miguel permaneciam atentos a um descuido da segurança do grande patrono. Henry e sua esposa se colocaram na primeira fila, diante do sacerdote. A imagem da Virgem brilhava, belamente vestida com coroa e bastão de ouro e diamantes que um novo patrão lhe havia presenteado. Faltando apenas 5 minutos para a conclusão da missa, os acólitos se preparavam para tirar a Virgem e começar a procissão pelo povo. Pachito e Miguel observaram que a guarda estava cochilando, muito concentrada na oração. Quem podia imaginar que, em plena igreja, 2 ousados pistoleiros disparariam a queima-roupa contra Henry de Jesus Pérez. Seu corpo caiu ipso facto, e os 2 jovens empreenderam fuga de imediato, entre disparos dentro e fora da igreja. A guarda não saía de seu aturdimento. Em meio ao tiroteio, Pachito trocou seu roteiro e saiu correndo para o parque da cidade. Miguel correu para a estrada principal, com um grupo de guardas atrás dele. O outro grupo correu para as caminhonetes, para pegar seus fuzis, pensando que Pablo Escobar e Popeye os perseguiam com seu grande exército por todo o lado. A confusão era total. Beatos, cidadãos, pistoleiros, todos em choque. A guarda disparava para todos os lados, matando um transeunte e seu filho que passavam por acaso em sua moto. Miguel conseguiu chegar a uma casa para se esconder, mas o encontraram e o mataram, matando também a senhora que tinha a porta aberta à espera da procissão.
Pachito, por sua vez, corria tão rápido quanto podia. Alcançou um curral para chegar à montanha e ali desaparecer. Mas, quando atravessava uma valeta, os projéteis o alcançaram, e ele também morreu como um valente bandido em ação. Agora, Puerto Boyacá estava livre daquele personagem que, por ânsia de riqueza e poder, havia matado seu próprio pai para arrebatar-lhe o controle da área que ele dirigia. As táticas de Yair Klein, o treinador de guerra de Henry Pérez, tinham feito dele um homem que só semeava terror. Recebi a notícia em detalhe, em minha cela, e informei ao patrão. "Pope", ordenou ele, "envie o dinheiro à família." Os irmãos Castanho e o DAS, um belo casal. Nós éramos velhos aliados da família Castanho Gil. Contudo, com o passar do tempo e de muitos acontecimentos desafortunados, os irmãos Fidel e Carlos acabaram se tornando nossos grandes inimigos. Patrão vinha planejando sua morte, mas não ia ser nada simples executá-la. Tinha de ser uma estratégia perfeita. Éramos obrigados a matar os dois. Não se podia matar um e deixar o outro vivo, porque o sobrevivente se colocaria contra nós e seria um perigo para nossas famílias e agregados. Ele tomaria como um ataque familiar, e não como o ataque contra um bandido, com carta branca para matar nossas crianças e mulheres. Os irmãos Castanho Gil foram sanguinários desde sempre. Não teriam compaixão conosco. Fidel Castanho Gil, o mais velho dos dois, era um poderoso narcotraficante desde o fim dos anos 1970. Entrou em guerra direta contra a guerrilha das Farc pelo sequestro de seu pai e seu posterior assassinato. Os Castanho Gil eram descendentes de uma família nascida em um povoado encravado nas montanhas de Amalfi, na Antioquia, com terras de gado na região do Urabá. Fidel Castanho era um dos maiores latifundiários da época. Um homem poderoso, sócio de Pablo Escobar no narcotráfico durante os anos 1980. Sua figura nunca passava despercebida com seu 1,85 m de altura e sua tez trigueira, escura, quase de moreno. Impressionavam seu corpo atlético e seu olhar inquisidor. Era muito articulado e conhecido como grande amante dos jogos de azar. Como um verdadeiro artista da camuflagem, movia-se em caminhões pelas colinas, mas sempre se vestia humildemente na cidade, onde usava transporte público ou se deslocava em carros modestos. Prescindia totalmente de joias ou luxos. Nem um relógio ele usava. Um verdadeiro homem de guerra. Fidel era violento como ninguém. Seu coração abrigava o ressentimento mais extremo. Sentia um ódio visceral pela guerrilha. Sempre destituído de qualquer tipo de escrúpulos na hora de ordenar assassinatos, em uma ocasião, mandou suas tropas disparar com metralhadoras M60 em campos de petróleo. Era um dia de feira no povoado mineiro de Segóvia, na Antioquia, de modo que as vítimas foram camponeses inocentes. Ele acreditava que todos eram guerrilheiros ou ajudantes da guerrilha. Nesse dia, falou-se de mais de 80 mortos e centenas de feridos em Segóvia. Em outra ocasião, abriu uma fossa comum em uma de suas fazendas e lá jogou montanhas de mortos. "Todos guerrilheiros", dizia ele. Alguns o chamavam de Rambo. Fidel gostava de estar sempre à frente de sua tropa com uma metralhadora M60, cruzado de balas, brandindo seus músculos e dirigindo seus bandidos à morte e à destruição. Ninguém sabia nada sobre sua família, nem sequer como se chamava sua mulher. Havia boatos no meio que, quando uma de suas namoradas engravidava, ele a assassinava cruelmente, juntamente com a criatura. Rambo tinha a teoria de que um filho era um alvo legítimo para seus inimigos, e ele não se expunha a tais coisas. Era um homem sério, mas bem seco, pouco amável no trato. Chamava Pablo Escobar de patrão. Pablo Escobar sabia controlá-lo muito bem. Sua presença inspirava respeito. Fidel Castanho era disciplinado como ninguém. Bebida zero, tampouco fumava cigarro, muito menos maconha. Era um atleta completo,
De segunda a sexta-feira, corria cerca de 20 quilômetros por dia. Quem o visse, enganava-se e não chegava a decifrar quem era. Um homem de fala corriqueira no cotidiano, mas que, quando entrava em sua mansão, se transformava em um refinado cavalheiro, um perfeito gentleman. Conhecedor e possuidor de obras de arte de todo o mundo, tinha concentrado sua grande fortuna em uma estupenda coleção de obras de reconhecidos artistas de todos os cantos do planeta. Contava com um fino paladar para vinhos e possuía uma bela adega. Rambo ausentava-se por períodos de 3 ou 4 meses, cruzando para o Panamá dos terrenos do Urabá antioqueno. Alguns diziam que fazia o grande trajeto a pé. Viajava sozinho. Uma vez no Panamá, vestia-se bem, pegava seu passaporte com nome falso e voava direto para Paris. Lá ele tinha seu carro de luxo com motorista particular e um belo palacete, onde podia dedicar-se tranquilamente à sua grande paixão, o bom vinho. Esse homem se dava grande vida na clandestinidade. Quando queria regressar ao país, à guerra, ele o fazia da mesma forma. Aparecia caminhando só, assim chegava um dia qualquer em sua melhor fazenda, a famosa Las Tangas. Tinha de mover-se clandestinamente, já que contra si pesava uma condenação de 20 anos por um massacre de camponeses. O cárcere era seu grande temor. Ao lado de Rambo, crescia seu irmão, Carlos Castanho. Um homenzinho quase insignificante, de orelhas proeminentes, braços frágeis e mãos grandes. De 1,70 m de altura, ou menos, Carlos tinha a voz mais forte que a de seu irmão maior, mas não a mesma valentia. Magro, com força quase de menino, mas com uma mente superdotada para o crime, Carlos Castanho era como um Pablo Escobar mirim. Tinha sido treinado em inteligência pelos israelenses e pelo exército colombiano. Era um excelente assassino. Sua inteligência e seu dinheiro o levaram a penetrar no organismo de inteligência mais importante do país, o Departamento Administrativo de Segurança Nacional, DAS, um corpo civil de inteligência com grande poder dentro da nação, que sempre foi controlado pelo Palácio de Narinho e pelo presidente da República. Sua grande habilidade consistia em vender sua luta antiguerrilheira para os propósitos de Fidel e dos seus. Também se infiltrou na inteligência militar e, com o tempo, como muitos sabem, chegou a ser o líder paramilitar mais temido em toda a Colômbia. Pablo Emílio Escobar Gaviria tinha princípios esquerdistas e não cooperava com os Castanho em sua guerra. Tampouco recebia ou aceitava pressões da esquerda para ir contra os Castanho, já que estes ainda cooperavam com os extraditáveis, fazendo grandes operações para essa organização paralela ao cartel de Medellín. Não obstante, havia algo ou alguém mais significativo por trás de tudo isso. O grande chefão de chefões, Gonzalo Rodríguez Gacha, vulgo mexicano. Esse grande aliado de Pablo financiava e protegia os irmãos Castanho Gil. Havia algo em comum entre o mexicano e os Castanho. Eles tinham declarado guerra mortal à subversão colombiana. Atacavam a guerrilha onde mais lhe doía, suas frentes políticas nas cidades. Assim, foram assassinados mais de 3.000 militantes da União Patriótica, partido político que tinha sido criado em uma das desmobilizações da guerrilha. O mais delicado contra a esquerda colombiana era o assassinato de suas maiores figuras, como a do aspirante à presidência da Colômbia, Bernardo Jaramillo Ossa. Nessa época, o mexicano já tinha morrido, mas os Castanho se financiavam com outro narcotraficante, Fernando Galeano Berrio, vulgo Negro Galeano. Carlos Pizarro Leão Gomes também foi assassinado dentro de um avião, quando já estava integrado na vida política nacional e tinha entregue suas armas. Ele tinha sido, talvez, o principal líder do movimento guerrilheiro M-19. Homens como José Antequera, Rodrigo Pardo Leal e muitos outros caíram vítimas dos Castanho e de sua aliança nefasta com o DAS. Um dia, soou uma notícia importante em La Catedral. Não é possível!
Albeiro Ariza está morto! Exclamou meu patrão. Foi um golpe forte para Pablo e seus sócios. Pablo enviou Tyson a Cali para atacar lá em resposta pela morte de Campeão. Tyson ia atrás de José Santa Cruz Londonho. Mas então chegou um anúncio importante para Pablo Escobar. Fidel e Carlos Castanho iam visitar a La Catedral. Era uma oportunidade muito boa para acabar de uma vez por todas com esse problema. Se os dois subirem aqui, morrem, prognosticou o patrão, organizando-nos com armas de silenciador. O caminhão, com compartimento secreto, serviria para tirar os cadáveres da prisão. O patrão me mandou ligar com urgência para Chopo e Tyson. Tudo estava pronto para esse importante ataque. Seus guarda-costas seriam assassinados na casa do comunicador. Organizaram-se todos os detalhes para que os homens do exército que vigiavam a prisão não suspeitassem de nada. Ainda assim, algo dizia a Pablo Escobar que os irmãos Castanho não viriam juntos. Caras tão astutos não cometeriam um erro desses, ainda mais sabendo quem era Pablo Escobar. Mas estávamos prontos para lhes dar baixa. Chopo, Giovanni Lopera, Tyson, Comante, cada um com seu pessoal. Em La Catedral, Otto e eu fomos os escolhidos para eliminar esses dois ilustres. A confiança entre os Castanho e Pablo Escobar foi quebrada em 1990, quando o líder do Partido Comunista Colombiano, Bernardo Jaramillo Rosa, e posterior presidente da UP, União Patriótica, procurou seu amigo Pablo Escobar, solicitando um encontro presencial para discutir um assunto de sua segurança pessoal, uma vez que seu medo de ser assassinado era muito grande. A reunião concretizou-se por meio de um professor da Universidade Nacional, que era amigo de ambos. O Dr. Bernardo Jaramillo estava em plena campanha presidencial e foi à cidade de Medellín, onde Pinina e eu o recebemos. Tínhamos suficiente pessoal armado, de modo que o separamos de sua escolta, composta por agentes do DAS. O candidato ordenou aos seus seguranças que o deixassem partir conosco. Nós o levamos para o Alto de Las Palomas, em Medellín. Lá, na casa de Chucho Gomes, deu-se o esperado encontro. O patrão disse-lhe que não podia fazer nada contra os Castanho, o que Bernardo já sabia, mas ele insistia. Então, o patrão advertiu-o. Só posso te ajudar dando um conselho. Não se deixe escoltar pela gente do DAS. Fidel e Carlos Castanho têm agentes infiltrados nesse órgão em nível muito alto. Escobar explicou ao candidato como os Castanho tinham ajudado os extraditáveis no assassinato do aspirante mais firme à presidência, o eminente liberal Dr. Luiz Carlos Galán Sarmiento. Em sua morte, foi crucial o papel que exerceram os escoltas do DAS e os oficiais da polícia e do exército. Bernardo Jaramillo ficou preocupado e pediu para ser levado de novo a seus guarda-costas. Pablo despediu-se do líder da esquerda com um forte aperto de mãos. Pinina e eu o levamos à sua gente, e o notável político despediu-se de nós com um gosto de preocupação. Nunca soubemos como nem de que forma, mas os irmãos Castanho ficaram sabendo da reunião, de modo que sequestraram o professor que disponibilizou sua casa para o encontro e o fizeram desaparecer. Em poucos dias, o patrão inteirou-se do desaparecimento do professor pela boca de Pinina. Os únicos que poderiam se interessar em saber o que se havia dito nessa reunião eram a inteligência militar e os Castanho. O professor nunca mais apareceu. Naquele momento, rompeu-se a relação de Pablo Escobar com Fidel Castanho e seu irmão Carlos. Começou uma guerra fria entre esses bandos, com um acomodamento de forças e novas alianças e traições no submundo. Pablo soube que Carlos Castanho estava em contato com os chefes da máfia caleña. Como resultado previsível do que se vinha gestando, em 22 de março de 1990, Bernardo Jaramillo Rosa foi assassinado dentro do aeroporto El Dorado, de Bogotá, em uma área supostamente segura. No ato, o DAS acusou Pablo Escobar Gaviria pela suposta autoria do crime.
Meu patrão defendeu-se e rebateu tal afirmação, dizendo publicamente que era amigo pessoal do candidato. Essa foi uma manobra suja dos Castanho e do DAS contra o chefão da máfia. Fidel e Carlos procuravam fazer com que a guerrilha atacasse Pablo Escobar, culpando-o da morte do líder da esquerda. E, conhecendo o patrão, sabiam que ele brigaria contra a guerrilha se fosse atacado. Procuravam fazer com que o chefão se aliasse estreitamente com a ultradireita e o paramilitarismo na Colômbia. De igual forma, o DAS, ao culpar o inimigo público número 1 da Colômbia, encobria sua participação no grave ato e podia seguir agindo contra a esquerda colombiana, enquanto ganhava dinheiro a mancheias. Completava-se o quadro que desenharia a violência das 2 décadas seguintes. Em 26 de abril de 1990, foi assassinado outro importante dirigente da esquerda colombiana. Candidato com altas possibilidades de chegar à presidência da República, o Dr. Carlos Pizarro León Gómez tornou-se outra vítima dos irmãos Castanho. Outro dos políticos na mira, atacados por estes em sua aliança de morte e terror com as forças escuras do Estado, concentradas no órgão de inteligência do governo. De novo, o DAS, seguindo o mesmo padrão das mortes anteriores, acusou Pablo Escobar do magnicídio. Patrão negou a acusação, afirmando que não tinha nenhum fundamento. Todos estávamos prontos para acabar com o problema Castanho-Gil. A ordem do patrão era clara. Se não vierem os 2 irmãos, aborta-se o plano. Estávamos todos em nossos postos. Sentia-se a adrenalina e a liderança do patrão à espera do que pudesse acontecer naquela visita. Estávamos de novo em uma importante operação da máfia, e seu resultado seria central para o que pudesse acontecer dali para frente. As forças paramilitares chegaram às 10 da manhã, mas havia somente um detalhe contra nós. Carlos Castanho Gil apareceu só na casa do comunicador com seus guarda-costas. Chopo me avisou desse detalhe. Passei a informação ao patrão e ele me mandou coordenar com o caminhão para subir Carlos sem os guarda-costas. Também me ordenou que não se desmontasse a operação, já que Fidel poderia aparecer de um momento para o outro. Apenas subir o líder paramilitar para a prisão não despertaria suspeitas, já que a entrada em La Catedral não era para muitas pessoas. Carlos saudou friamente meu patrão e foi direto ao assunto. Pablo, disse-lhe, trago uma mensagem do povo de Cali. Querem a paz. Patrão não lhe respondeu nada. Pediu apenas que o acompanhasse ao seu escritório. Carlos Castanho negou-se e pediu para conversar em um lugar aberto. Estava visivelmente nervoso e confuso. Não estou interessado na paz, respondeu friamente Pablo Escobar. Ali começaram a falar de outras coisas e entraram em uma conversa sem nenhuma lógica que justificasse a visita de Carlos Castanho ao presídio. Depois de 40 minutos de monólogos e respostas vagas, Carlos despediu-se do patrão e eu desci com ele no caminhão, até o lugar em que seus guarda-costas o esperavam. De repente, Castanho se deteve e ficou olhando a montanha que cingia o lugar. Também observou com interesse as guaritas de vigilância e demais postos de segurança. Olhou-me e despediu-se, entrando no caminhão. Voltei rapidamente à cela do patrão e este mandou chamar Chopo para deixá-lo ir. — Você notou algo estranho, Popper? — perguntou. — Claro, patrão. O homenzinho estava se posicionando, respondi. — O mesmo pensei eu, comentou sério. — Preparemo-nos para um ataque dentro da prisão, disse Pablo em conclusão, informando do que Carlos Castanho tinha feito no estacionamento. Concluímos que, possivelmente, estava buscando uma posição para um franco-atirador, ou os acessos possíveis para um ataque com um grupo por terra. Recebi uma chamada de Chopo. Carlos Castanho não chegou no caminhão, desceu depois dos controles do exército e ocupou a montanha. Então, o patrão ordenou que se desmontasse toda a operação de imediato.
Pablo Escobar Gaviria tinha um detector de mentiras portátil, seu olhar. Quando cravava o olhar em um ser humano, sabia se ele estava mentindo ou não. Com Escobar, sempre era melhor falar a verdade. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!